Olá galera, eu estou falando com vocês mais uma vez diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Meu nome é William e eu sou formado em Ciências Biológicas. Hoje o tema que eu vou tratar com vocês é atividades e multitarefas. Isso dentro do conceito do autismo, ok? Então no vídeo anterior eu havia mencionado com vocês o significado do transtorno do espectro autista. Para aqueles que não entenderam ainda esse significado, deem uma olhada nos vídeos no canal, que lá tem um resumo explicando esse conceito, ok? É claro que não dá para esgotar o tema, nem fazer algo de muita qualidade, porque os meus vídeos eles são curtos, em geral. Porém, lá tem um resumo que eu procuro simplificar de uma maneira bem clara, ok? Então lá está explicando o significado do conceito espectral no transtorno do espectro autista. E ali eu disse que nada mais é do que um mapeamento de informações que as pessoas coletam do meio. Isso significa que tanto o não autista quanto o autista possui esse mapeamento e possui esse arquivamento espectral, né? Espectral porque é fora do plano físico, porque tornou-se mental, né? Nós utilizamos o nosso cérebro, coletamos as informações, assimilamos o mundo de uma forma e armazenamos em forma de arquivamento. E esse arquivamento é um mapeamento e é um espectro fora do plano físico, né? Ele fica só no plano mental, ok? Então, por que a atividade multitarefa é interessante para o autista e os pais entenderem que é importante para o autista? Isso é muito simples, porque o autista ele vai fazer esse mapeamento e ele vai confrontar esse mapeamento com a realidade. Então, o não autista e o autista, ambos possuem um mapeamento de mundo, de informações e coleta de informações do mundo. Ambos possuem um arquivamento de tudo aquilo que eles discerniram e assimilaram sobre o mundo. Porém, quando o autista confronta esse mapeamento com os demais mapeamentos, ou seja, as demais pessoas que não possuem o autismo, ele percebe que existe uma diferença nesse mapeamento. Então ele enxerga de uma forma e os não autistas enxergam de outra, ok? Por intermédio do mapeamento ser diferente. Então, qual é a tarefa que o autista fará? O autista ele vai ter que assimilar e decidir quando que ele vai fazer um segundo mapeamento, dessa vez de acordo com a realidade que ele está prestes a encarar. Então, ele vai ficar com dois mapeamentos, ele vai ficar com dois tipos de assimilação. Uma assimilação que nós podemos chamar de primária, e depois ele vai decidir quando que ele vai encarar a realidade e executar uma assimilação secundária, né? Então, através dessa assimilação secundária é que ele vai começar a demonstrar as suas características e vai começar a mostrar o seu procedimento para o mundo, né? Até então ele não vai querer falar, porque ele vai, obviamente, ainda preferir assimilar as coisas da forma do mapeamento primário. E ele vai decidir quando que ele vai fazer isso, quando que ele vai confrontar essa sua forma de enxergar o mundo com a realidade, ok? Então a multitarefa é importante
porque ela vai preparar o autista, né, para essa outra multitarefa que ele terá quando ele resolver encarar a realidade, né? Quando ele resolver encarar os desafios da realidade, né? Isso não significa que ele não viva numa realidade, mas ele vive na sua realidade, né? Ele vive no seu conceito. Porém, a realidade dos não autistas é outra, né? Porque eles têm um mapeamento diferente, e mais pra frente eu vou comentar com vocês até sobre o mapeamento turnado, né? Que é um mapeamento que é cheio de culturas, cheio de costumes, cheio de malícias, né? Do mundo. Então, o mapeamento turnado ele acontece com as pessoas que não são autistas, né? E que possuem esse mapeamento primário já inteirado com o mundo, né? E que ele vai demonstrar essas diferenças culturais. Eu vou dar um exemplo. Você conhece a França e a Alemanha. O seu primo conhece apenas o Brasil. O seu mapeamento de mundo é turnado. O seu mapeamento de mundo possui uma visão de mundo maior, mais ampla, em relação a conceitos estrangeiros, em relação a visões, né, de outros povos. Então, o pensamento turnado é um pensamento que possui um pouco mais de informações sobre determinados temas. Isso não significa que o mapeamento do autista não possa ser turnado. Porém, ele terá um desafio maior quando ele for encarar, confrontar com o mapeamento de mundo, né, o seu mapeamento primário, e ainda esse mapeamento de mundo for um mapeamento turnado. Aí acontece muitas coisas que a gente observa, como por exemplo, algumas pessoas ignoram o conceito de autista, outras pessoas não compreendem ou não querem saber, né, por achar que é uma coisa que está muito distante da realidade, que é totalmente o contrário do que nós estamos passando aqui. Nós estamos tentando incluir esse conceito, né, na sociedade, para que ele seja cada vez mais normal dentro do conceito social. As pessoas possam cada vez mais agirem com normalidade e procurarem dar essa oportunidade, né, desse conceito de equiparação, né? Tem que ter essa equiparação, essa igualdade, essa isonomia, né? Não pode existir esse preconceito e essa diferenciação, né? Então, a luta que nós temos é essa, porque quando se trata de síndrome, muitas vezes algumas pessoas têm muito preconceito, né? E é muito difícil derrubar isso, né? Então nós estamos aqui com esse conceito, com essa praticamente essa escola, né? Essas associações que estão incumbidas em oferecer informações para as pessoas que ainda não têm e não estão inseridas nesse universo autista, né? Então, como vocês podem ver, ele é um universo bem interessante, né? É um universo complexo, não é algo simples, né? Você pode ver que existe uma abstração, né? Existe uma seriedade no assunto muito ampla, né? E existe também uma emoção, né? Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai se emocionando pela quantidade de coisas que muitas pessoas não sabem e que está ali presente ao vivo, né? E a cores, e muitas vezes até sendo ignoradas, né? Pela sociedade. Então, a atividade multitarefa, ela é importante exatamente por conta disso que eu tratei nesse vídeo. O autista, ele terá esse desafio
de migrar para um mapeamento primário até um mapeamento secundário, né? Esse desafio de quando ele for confrontar a sua mente, a sua forma de pensar com a forma de pensar do mundo, né? E ele vai ter que estar preparado para multitarefas, porque ele vai ter dois raciocínios, né? Ele vai ter um raciocínio primário, que é aquele raciocínio que ele aprendeu do começo, que é a sua natureza autista, e depois ele vai ter o raciocínio secundário, que ele vai pegar todas as informações dessa natureza autista e transferir para o raciocínio secundário, para ele poder transmitir para as pessoas, né, as informações e interagir com as pessoas socialmente, né? E quando ele faz isso, as pessoas notam algumas sequelas que tem do autismo, que na verdade não são sequelas, mas são transmissões primárias, né, do mapeamento primário que ele faz. É muito diferente de uma pessoa que era doente e passou a ficar sã. O autista não é doente, né? Ele simplesmente tem o distúrbio nessa formação espectral. Então, olha como envolve tantos conceitos, né, que a gente não sabe, que está fora do nosso contexto, né? E tem pessoas que simplesmente encaram como os autistas sendo doentes e simplesmente ignoram, né, ou tem medo de tocar no assunto, ou acham que esse assunto deve ser tratado com tanta delicadeza, sendo que na verdade é um assunto comum, um assunto que pode ser tratado dia a dia, né? Nós podemos tocar no assunto dia a dia, porque isso faz parte até do currículo escolar, né? Nós temos que ter isso no linguajar das pessoas, ter isso no currículo escolar, né? Essa introdução nesse universo autista, ok? Então, mais uma vez repetindo para vocês, só para a gente fazer um resumo, atividade multitarefa, você pode fazer ela com brinquedos multissensoriais, ou perceber todas as atividades que os autistas gostam de fazer, e eu posso dizer para vocês com certeza que são inúmeras, tá? Vou dizer também para vocês uma coisa: os autistas adoram realizar tarefas. Se eles olharem, observarem você varrendo a casa, eles vão querer fazer igual. Se eles observarem você jogando o lixo no cesto, eles vão querer fazer igual. Eles são extremamente éticos, tá? Então, quanto mais tarefas vocês observarem que eles sabem fazer, né, condicionem essas tarefas, né, e ajudem eles na sua execução. Podem ensinar eles a realizar essas tarefas corretas, e quando eles estiverem com uma multitarefas para fazer, com uma bateria de tarefas para fazer diariamente, desde brincar, desde ir até a escolinha, desde